Fala galera, tudo bem? Eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática, e o tema da nossa aula de hoje será função oscilante e função monotônica. Bem, as funções são classificadas como oscilantes se graficamente elas têm uma mudança de comportamento. O que significa isso? Significa dizer que ela é crescente num determinado intervalo e decrescente em outro intervalo. Bem, vamos registrar aqui deixando assim, ó. Então, ela é oscilante quando ela cresce, quando ela é crescente e também decrescente. Tem que acontecer as duas coisas. Se vocês observarem esse gráfico, observe que esse ponto daqui, ele é o ponto mais alto do gráfico, tá? Observe que nesse ponto existe a mudança de comportamento, porque a leitura do gráfico é feita sempre da esquerda para a direita. Então, nesse momento, você tem o gráfico crescendo e nesse momento você tem o gráfico decrescendo. Esse ponto, então, é o ponto onde muda o comportamento. Esse ponto é chamado de ponto crítico. Então, vou botar aqui, ó. O ponto crítico de um gráfico é exatamente o ponto onde ocorre a mudança de comportamento. Ele pode ser um ponto mais alto ou um ponto mais baixo. Bem, para responder sobre crescer e decrescer, a gente tem que olhar sempre para o eixo x. Então, se você observar, a função será crescente do menos 3 ao menos 1, do menos 3 ao menos 1, e vai ser decrescente do menos 1 ao 4, do menos 1 ao 4. Vamos olhar para as extremidades. O número 3 está associado a uma bolinha cheia, ou seja, o intervalo é para dentro, o colchete é para dentro, e o 4 está associado a uma bolinha vazia, ou seja, o colchete é para fora. O colchete é para fora. Observe que o menos 1 é o x que está associado ao ponto crítico. Pode aparecer na questão com o colchete voltado para dentro ou para fora. Nesse caso, vamos registrar aqui ele para fora. Ok? Então, assim, o gráfico tem que ser lido sempre da esquerda para a direita. Para ser oscilante, tem que ter um ponto crítico, ou seja, um ponto de mudança de comportamento. E é crescente ou decrescente, a resposta está sempre no eixo das abscissas, o eixo horizontal. Certo? Bem, agora vamos falar sobre as funções monotônicas. Para que uma função seja monotônica, é necessário que ela não tenha mudança de comportamento. O que isso quer dizer? Que ela tem que crescer o tempo todo, decrescer o tempo todo, ou até pode ser constante. Então a classificação é função crescente, decrescente e constante. Graficamente eu não tenho dúvida mais que vocês já sabem reconhecer quando é crescente, decrescente ou constante. Então vamos colocar aqui um exemplo de função crescente, um exemplo de função decrescente e um exemplo de função constante. Bem, graficamente eu acho que vocês já sabem identificar. Agora vamos para algebricamente. Quando é que uma função é crescente? Ela é crescente quando eu pego dois valores de x, observe, e um deles é menor do que o outro. Vamos dizer que x1 é menor do que x2. E para que a função seja crescente, é necessário que o y1 tenha que ser menor que o y2. Então, quando você pega dois pontos, onde o primeiro x é menor que o segundo x, e o primeiro y é menor que o segundo y, isso é uma função decrescente, ou melhor, é uma função crescente. Vamos dar uma olhadinha. Vamos imaginar que eu considere esse ponto e esse ponto. Olha como é simples e a definição se encaixa. Esse ponto ele está associado a esse x, que eu vou chamar de x1, e esse ponto está associado a esse x, que eu vou chamar de x2. Observe que esse ponto tem um y, no caso é o y1, e nesse ponto tem um y, que no caso é o y2. Olha o que está acontecendo. Esse x ele é menor do que esse x, e esse y ele é menor do que esse y. Caracteriza uma função crescente. Se você pegar dois pontos quaisquer, isso sempre vai acontecer. Ok? Então, essa é a definição da função crescente. Agora vamos para a função decrescente. Bem, quando uma função é decrescente, se você pegar o valor de x1 menor do que o valor de x2,
Isso implica que o valor do y1 é maior do que o valor do y2. Ou seja, um x menor do que o outro, o primeiro y é maior do que o segundo y. Vamos ver como é que funciona isso no gráfico. Então imagine que eu tenho aqui dois pontos, eu peguei dois pontos de maneira aleatória. Observe que esse ponto ele tem esse x, esse ponto tem esse x. Olhe que o x1 é menor do que o x2. Agora, esse y, que é o y1, em relação ao y2, esse y1 é maior do que o y2. Então veja o que aconteceu. O x1 é menor que o x2, o y1 é maior do que o y2, o que caracteriza a função decrescente. E por último, vamos definir a função constante. Quando é que ela é constante? Significa dizer que se eu pegar dois valores de x, eu vou colocar aqui dois valores de x, um menor do que o outro, e quando eu digo que um é menor que o outro, eu estou dizendo que um é diferente do outro, tá? Para que a função seja constante, o que é necessário? É necessário que os valores dos y de cada um sejam exatamente o quê? Sejam exatamente iguais. Vamos mostrar isso no gráfico. Então, esse é o gráfico de uma função constante. Eu vou pegar dois pontos, tá? Esse ponto aqui inicialmente tem esse x, esse ponto aqui tem esse x, e olha o que é que está acontecendo. Esse x1 está associado a esse y, e esse x2 está associado a esse y. Se vocês observarem, esses valores de y são exatamente iguais. Então, o que caracteriza uma função constante. Espero que tenham gostado e até a próxima.